Olá pessoal, seja bem-vindo a essa aula onde eu vou te apresentar uma estratégia de Black Friday para você implementar no mês de novembro na sua clínica. Vou compartilhar agora um mapa mental com toda a estratégia e vou disponibilizar depois do vídeo todas as informações, as referências e também o suporte no WhatsApp para vocês implementarem isso da melhor forma possível na clínica de vocês. Então bora lá para a minha tela. Então pessoal, qual que é o nosso principal objetivo com essa estratégia? Tá? O primeiro ponto aqui seria o que a gente vai fazer. É importante entender que a gente não quer criar uma Black Friday focada em desconto. A gente não quer atrair clientes que só vêm por preço, clientes que não valorizam o nosso trabalho e que estão conosco somente pela conveniência, que não se conectam conosco. Então a gente quer criar algo único, algo com uma condição que não vai se repetir, mas que não seja focado em preço. É a ideia de criar uma oportunidade para aquele pessoal que já compra de nós, que já é nosso paciente, que já é nosso cliente, que já virou um lead, mas ficou ali pendendo para comprar, achou um pouco caro, de repente não era o momento da pessoa, e a gente criar uma oportunidade para essa pessoa fazer o procedimento que ela gostaria, tá? Só que o grande ponto é, a gente vai fazer algo diferente, a gente não vai vender o mesmo procedimento que a gente vende nos outros meses, tá? O grande ponto aqui é então a gente criar um movimento para marcar uma época que se repita ano que vem também, né? E que a gente passe a ideia porque a gente quer uma oportunidade única, mas sem mencionar necessariamente preço, certo? O que a gente não quer fazer então, pessoal? Só para recapitular, a gente não quer focar em procedimentos isolados, né? A gente não quer ficar postando preço, a gente não vai postar preço, não vai divulgar isso abertamente no Instagram, ou seja, as condições de forma pejorativa, como muitas concorrentes de vocês vão estar fazendo nessa Black Friday, tá? A gente não vai entrar nesse jogo, o nosso cliente não se interessa necessariamente por preço, então a gente vai deixar isso tudo no ambiente controlado, que eu já vou comentar com vocês. Bom, vamos para o quando. A ideia da gente implementar essa estratégia é a gente começar no dia 5 de novembro, que seria basicamente ali na segunda ou terça-feira, a gente começar as vendas, porém a ideia é começar a divulgação e a antecipação ainda nessa semana, certo? Ainda no final de outubro, nos primeiros dias de novembro, a gente já fazer uma antecipação, que inclusive eu vou explicar para vocês na sequência, tá? E também não é uma campanha que ela vai durar necessariamente o mês todo, tá? Você pode e deve implicar aqui uma escassez, tá? Ou seja, 20 vagas, 15 vagas, 20 pacientes, tá? Você pode até veicular ela até o final do mês, mas use uma escassez real, tá? Para que a gente consiga aumentar a pressão e fazer com que o cliente tome a decisão dentro desse mês, correto? Então a gente precisa, pessoal, definir um volume máximo aí até quantos pacientes ou até quantos protocolos vão ser vendidos, tá? E sim, a gente pode considerar um desconto, tá? Mas esse desconto ali ele tem que ser na casa dos 20 a 30%. Se for muito desconto, você vai implicar na sua margem, você pode começar a ter prejuízo a partir daqui. E muito desconto também passa uma imagem, né, de que você está desesperada, como as outras clínicas fazem e vão fazer na sua Black Friday, certo? A gente não quer parecer desesperado na nossa estratégia, tá? Vamos lá para a nossa oferta, então, que é uma das partes mais importantes dessa nossa estratégia de Black Friday, tá? O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês são os tipos de oferta. A oferta é o que a gente vai vender dentro dessa Black Friday. Então eu separei aqui alguns tipos de oferta que a gente pode trabalhar. Não precisa ser só uma que você vai fazer, tá? Pode e deve ser mais de uma, mas a gente precisa separar por tipo para parecer diferente para o nosso cliente. Tá? Então a gente tem aqui o protocolo anual, que é um excelente tipo de oferta que a gente pode fazer para o nosso cliente. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Um protocolo anual que seria interessante a gente vender, né? Seria o Botox, tá? A Botox vende muito anual, então a gente pode fazer um Botox o ano todo, mais o Skin Booster, mais os bônus que eu já vou falar na sequência, tá? Dá para fazer Botox mais bioestimulador, tá? Então o Botox é uma excelente pedida para fazer um protocolo anual, tá? Ou seja, 2 a 3 aplicações aí para manter o Botox em dia durante 2025 e 2026, tá? A gente tem também o combo de procedimentos, que é legal. Aqui a gente pode fazer um preenchedor, uma perfiloplastia, tá? Que seria o procedimento completo, né? Nariz, boca e queixo, mais os bônus. A gente pode fazer aqui, ó, várias sessões de crio, né? Espaçadas em período para fechar um ano, ou pode ser 5 sessões, né? Mais uma drenagem, mais nutracêuticos e mais os bônus. O preenchedor, colágeno e alguma tecnologia envolvida que tu possa utilizar. Daqui a pouco o Lavian, ultrassom, né? Para estar englobando nesse pacote que tu vai estar vendendo, tá? Esses aqui são apenas exemplos do que tu pode fazer mediante o que você oferece, tá? De procedimentos. Eu recomendo que você tenha uma oferta anual,
uma oferta de combos, né, que seriam vários procedimentos ou várias sessões, tá? E também tem os procedimentos isca. Se você não trabalha com ticket médios tão alto, ou se você está começando, você precisa ter uma oferta de procedimento isca, que seria o quê? Uma limpeza de pele com skin booster, 2 sessões de drenagem, mais revitalização facial, né? Sessões de massagem, mais um peeling. Então, isso aqui são combos de procedimentos isca de entrada, que se você não tem muitos clientes, se você não consegue cobrar muito, você pode e deve focar nesses procedimentos aqui que você vai vender, certo? Isso aqui é muito bom para, se você estiver começando, se você não tiver muita autoridade no mercado, você fazer uma black focada nesses procedimentos isca, tá? E eu sempre estou falando de bônus, tá, pessoal? É muito importante que a gente associe essa campanha a os protocolos anuais, os protocolos de combo, os protocolos isca com os bônus, porque esses bônus não se repetem em outras campanhas, eles não se repetem em dezembro, eles não se repetem em janeiro, são bônus exclusivos, tá? Então, quais são os bônus que eu posso dar em cada um dos protocolos que eu vou estar vendendo? Eu posso dar vouchers de desconto em procedimentos da clínica, em procedimentos específicos, posso dar vouchers em lojas parceiras, tá? Posso dar brindes da campanha de novembro, tá? Então, dá para ser um gloss, dá para ser um nutracêutico, um Carmed, um planner, tá? Com a tua marca, com as tuas cores. Dá para ser também um brinde mais da clínica, mais institucional, daqui a pouco uma essência, uma toalha, né, uma suculenta, alguma planta ali que tu seja caracterizado com aquele item, tá? Então dá para ser um brinde também. E aqui tem uma estratégia que eu vou testar bastante, que é o voucher vitalício de desconto na clínica. Então, a cliente pode comprar o protocolo, garantir esse voucher. O que seria esse voucher? Seria 10% de desconto em qualquer procedimento acima de R$100 vitalício, tá? Acima de R$200 daqui a pouco, dependendo do teu ticket médio. Esse voucher aqui, ele visa o quê? Fazer o cliente retornar várias vezes com uma condição especial. Então, bônus, a gente sempre tem que associar, né, os procedimentos aos bônus para ficar algo realmente bem atrativo, tá? Aí a gente entra nas formas de pagamento, pessoal, que também é um item muito importante na nossa Black Friday, tá? Como eu falei, o nosso diferencial não vai ser o desconto, tá? Vai ser na forma de pagamento. Então aqui eu recomendo muito vocês implementarem em 10 vezes sem juros. Vocês podem até aumentar um pouco o preço para, né, ficar melhor em relação às taxas, mas vocês precisam colocar o procedimento em pelo menos 10 vezes sem acréscimo, tá? O preço à vista, ele precisa ter um desconto diferenciado, certo? Então, se o parcelado em 10 vezes é 10 de 149, o procedimento à vista tem que sair 1.299, entendeu? Tem que valer mais a pena à vista, porém, a prazo ainda faz sentido em 10 vezes, tá? E um adendo muito importante aqui, tá? Que a gente pode trabalhar com a taxa de reserva. Se eu não estou conseguindo dar conta, tá? Ela reserva essa condição mediante uma taxa de R$10, de R$100. Então, ela reserva a vaga dela para aquele procedimento. Tá? Essa também é uma forma bem interessante e ela vai pagar o restante no dia que ela vir na clínica realizar, né, o protocolo dela, tá? E por último, mas não menos importante, a gente vai trabalhar na nomenclatura, tá? Como eu falei antes, pessoal, a Black, a gente não pode simplesmente falar, ó, pessoal, vai ter uma Black Friday, porque isso todo mundo tá fazendo. O nosso interesse é fazer algo diferente, fazer algo diferenciado e parecer diferente aos olhos do nosso cliente, mesmo que não seja. Tá? Então, eu separei aqui alguns nomes que vocês podem colocar para esse evento que vocês vão estar fazendo na clínica de vocês, tá? Então, nós temos aqui Black Beauty, Operação Abdômen Zero, Operação Colágeno, Black Pink, Projeto Verão, Bumbum na Lua, Pele Perfeita. Então, é para a gente não simplesmente chamar de Black Friday, passar despercebido para as nossas clientes, certo? Aí, nós vamos entrar aqui na preparação. Também é um item muito importante que vocês precisam ficar atentas, tá? Porque aqui a gente começa a preparar o terreno e a preparar os nossos clientes para a oferta que está por vir, tá? Por isso que é muito importante vocês começarem ainda nessa semana, ainda no final de outubro, tá? Para dar tempo das pessoas verem, né, a oferta de vocês, verem que uma coisa vai acontecer e lá no início da semana, lá no dia 4, vocês já conseguirem, né, ter pessoas aí para comprar. A gente vai entrar aqui na antecipação, tá? Onde a gente vai começar a criar conteúdos de antecipação para gerar desejo, gerar curiosidade nos nossos clientes, certo? Então, eu preparei aqui, pessoal, uma série, tá, de referências de conteúdo para vocês implementarem nos clientes de vocês. Eu não vou abrir agora aqui porque são muitas referências, o vídeo vai ficar muito longo, mas esse link vai ficar disponível depois para vocês acessarem, tá? Aqui tem mais algumas outras referências aqui no Instagram. Então, essa é a primeira ação prática de vocês. Vocês precisam criar esse conteúdo até o início do mês de novembro,
postarem no perfil de vocês para anunciarem que alguma coisa vai acontecer, que algum evento está por vir, tá? A gente vai ter também o conteúdo do lançamento, tá? Que pode ser um conteúdo falando sobre o lançamento, mostrando você, mostrando a clínica, tá? Mas eu também coloquei aqui algumas referências, tá? Do que você vai poder fazer de conteúdo de lançamento, tá? Da oferta, que seria no dia, tá? No dia que tu começa a vender, para realmente gerar aquele buzz e lembrar as pessoas da oferta que vai ser lançada naquele dia, tá? A gente tem também parcerias. Se você vai fazer parcerias com outras empresas, com outros profissionais, tu já tem que começar a se mexer agora, tá? Então, tu pode e deve fazer Reels com empresas parceiras, tá? Se o teu caso for fazer uma parceria de vender um protocolo com um nutricionista, tá? Faça uma collab ali, vocês dois podem aparecer, tá? No vídeo, ou não precisa aparecer, dependendo da referência que você usar ali do Drive, mas façam essa parceria tanto na antecipação e no conteúdo de lançamento, tá? Aí, nós vamos entrar aqui na execução, que é uma parte extremamente importante, tá? Que a gente vai estar fazendo na nossa campanha. Qual que é a principal estratégia que a gente vai usar, pessoal? A estratégia do grupo VIP, tá? A gente vai criar um grupo VIP, certo? É importante aqui, ó, eu já tenho alguns requisitos. Importante. Colocar sua foto na capa com a data de início do evento. Então, tu vai pegar a tua foto, vai colocar lá na capa com a data do evento. Vai mandar uma mensagem de aquecimento após um volume de pessoas estiverem entrando no grupo, tá? Deixar pronto fotos de antes e depois dos procedimentos para a gente mandar a mensagem contendo o preço depois, tá? Já deixa isso pronto, já deixa isso esquematizado para quando a gente começar a mandar os teus protocolos, a gente já tem uma foto lá de antes e depois daquele resultado, tá? A ideia vai ser a gente mandar de 2 a 3 ofertas por dia, tá? Até a gente conseguir ocupar essas vagas, ou para não ficar chato também mandar mais ofertas no início e depois mandar mediante as pessoas forem comprando, tá? Não ficar mandando 10, 20 ofertas por dia, tá? Não mandar um textão gigante. Eu vou orientar vocês como vocês vão fazer isso, tá? Importante, deixar a chave Pix sempre na mensagem, caso for para garantir a reserva, tá? E uma dica extra aqui, que é muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, que é: se você trabalha sozinha, se você não tem secretária, tá? Você provavelmente não vai ter tempo de atender todo mundo que demonstrar interesse, de levantar a mãozinha lá no grupo. Você não vai ter tempo hábil de fazer isso, tá? Então eu recomendo que você não cobre todo o valor do início e sim cobre a reserva, para ficar mais fácil você organizar quem comprou, para ficar mais fácil você ter controle disso, né? E você também ter tempo de atender os seus outros clientes dentro desse período, tá? Então cobre pela taxa de reserva, né? A pessoa pode pagar o restante até alguns dias depois, ou quando ela vier fazer o procedimento. Vai depender do seu caso, de como que você trabalha com as suas clientes. Mas eu recomendo muito você não ficar negociando com todo mundo, porque você pode gastar tempo demais, né? Então peça somente aí a taxa de reserva. Aí a gente entra aqui no Instagram orgânico, tá? Que são os tipos de conteúdo que a gente vai estar postando dentro desse período, tá? No nosso feed, então, pessoal, conteúdo de pré-lançamento e de pós-lançamento, tá? A gente precisa do post de antecipação. Esse aqui talvez é um dos mais importantes que a gente vai fazer no feed, tá? Tem lá nas referências, tá? Um carrossel ou um Reels falando sobre esse evento, falando quais os procedimentos, o que vai acontecer, mostrando prints, bastidores do que está acontecendo no grupo, tá? No pós-lançamento, então, mostrar os brindes que estão sendo entregues, mostrar os prints de quem garantiu as melhores condições, tá? Tudo isso aqui a gente pode fazer no feed. Nos stories também tem conteúdo, tá? Conteúdo de lançamento, de pré-lançamento, na verdade. Você pode começar a abrir caixinhas, tá? Gerando perguntas para você mesmo. Pô, vai ter Black Friday, né? E aí responde, dizendo que não vai ter Black Friday, mas que vai ter algo ainda mais especial. Stories com enquete perguntando o que as pessoas querem na Black Friday. Vocês podem fazer isso, tá, pessoal? Até para definir os protocolos que vocês vão fazer. Story falando das vagas, das condições, e sempre com o link para a pessoa entrar no grupo. Sempre com um linkzinho para a pessoa clicar e cair dentro do grupo, porque as ofertas só vão ser enviadas lá dentro, tá bom? Stories de prints, onde as clientes que compraram, nossa, ainda bem que eu aproveitei essa oferta, que bom que tu me mandou, que bom que eu tô no grupo, mostrar a reação das pessoas, tá? E também conteúdo de pós-lançamento, stories diários falando das condições que estão no grupo, mostrar as ofertas que tu tá mandando lá, para mostrar que as pessoas estão perdendo de não estarem no grupo, né? Então tudo isso aqui a gente pode fazer, tá? Na bio pode deixar o link de convite pro grupo, tá?
Na foto de perfil também, colocar ali a tua foto com a data de início da venda. Então, a data de quando vai lançar as promoções lá no grupo, tá? A gente pode deixar ela com um fundo mais preto, com uma sombra mais escura e o texto em branco em cima, tá? No DM, a gente pode e deve mandar o link de convite do grupo para os nossos contatos. Pode pegar ali os 20, 50 últimos contatos que tu conversou, manda uma mensagem personalizada convidando para entrar no grupo, tá? Eu vou criar um material com os modelos de mensagem que vocês podem enviar e depois eu disponibilizo para vocês, tá? WhatsApp também, mesma coisa. Mandar o link de convite para os nossos contatos, mandar manualmente essa mensagem, tá? E no WhatsApp seria legal a gente mandar com uma foto anexada, uma foto falando da campanha, que pode ser a tua foto com a data, o nome da campanha em cima, né? E um textinho embaixo convidando para entrar no grupo com o link já pronto, tá? Dá pra gente postar o vídeo de antecipação no status também, seria bem interessante a gente fazer isso. E uma outra estratégia para divulgar é a gente colocar os nossos clientes nos melhores amigos. É colocar aquele pessoal que compra da gente, que interage, que curte, nos melhores amigos para divulgar lá dentro também. Por quê? Porque os melhores amigos, né, entrega para 100% das pessoas. Então seria bem interessante a gente colocar essas pessoas lá dentro, tá? E por último aqui, a parte do tráfego pago, né? O que a gente vai estar fazendo, né? A estratégia de tráfego vai ser a gente direcionar as pessoas para o perfil e para o link do grupo, tá? Quando a gente já estiver rodando. Os criativos, usar muito caixinha de pergunta, né? Aquela dúvida, vai ter Black Friday? E aí tu responder em vídeo ou em texto com a foto do grupo e aí o link direto eu mesmo coloco, né? Antecipação, o vídeo de antecipação que tu vai fazer eu vou usar nas campanhas também, tá? Quais são os públicos que a gente vai usar? Principalmente remarketing, reimpactar todo mundo que já nos conhece, porque é muito mais fácil vender para quem já nos conhece do que para quem ainda não nos conhece, tá? Então, remarketing de seguidores, de engajamento, quem visitou o perfil, quem reagiu às outras campanhas, tá? E de investimento, pessoal. O que eu espero investir dentro dessa campanha? Em torno de 200 a 500 reais, dependendo do orçamento, né, de cada cliente, dependendo da sua realidade e como estiverem sendo as vendas, a gente pode ir investindo um pouco mais, certo? Então esse é o panorama da estratégia. Tem outros detalhes que eu quero trabalhar com vocês no WhatsApp, mas eu quero que você que está assistindo esse vídeo já comece a pensar no nome da campanha, já comece a pensar nos protocolos, já comece a divulgar isso, a criar esse mistério no Instagram e comece a criar o vídeo de antecipação o quanto antes para a gente já gerar essa ansiedade, esse mistério, essa curiosidade nas pessoas que nos seguem, tá? Dúvidas, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu vou estar ajudando vocês com os demais detalhes, com os links das referências e com a operacionalização dessa estratégia, certo? Boas vendas!